Fala pessoal, tudo bem? Bora lá, mais uma aulinha de química. Hoje é o dia para falar dos sais. Cuidado, são inúmeros sais que a gente tem. Não esqueça dos sais de banho, do sal de cozinha, mas não fique limitado apenas ao cloreto de sódio. Mais do que teoria, hoje eu vou falar muito de aplicações, tá bom? Então bora lá. Seguinte, galera. Uma imagem provocativa aqui, ó, dois cristais da mesma substância, do sulfato de cobre, que a gente conseguiu sintetizar em laboratório, mas assim, sintetizar, a palavra não é sintetizar, a palavra é cristalizar. Veja, a gente formou cristais com características diferentes, mas é a mesma substância. Tudo isso para quê? Para falar para vocês que os sais o sal, né, é um grupo de funções inorgânicas formados por um metal como cátion e um ametal como ânion. Mas por definição é falar o seguinte: o cátion não será H+, o ânion não será o H-. Por quê? Quando eu falo que o cátion não será H+, eu falo que ele não é um ácido. Quando eu falo que o ânion não é OH-, eu falo que não é uma base. Tudo bem? Normalmente, 99,9999% dos sais, metal como positivo, a metal como negativo. Porém, tem um caso, né, que é o hidróxido, que é são os sais de amônio, NH4+, tá? É o único grupo de sais que não tem metal, tudo bem? Vejam o seguinte, esses sais são muito bonitos porque eles formam cristais e eles têm cores características, tá? No caso, o sulfato de cobre é azul e é um sal especial, porque tá vendo essa aguinha aí? Ele tem a parte sulfato e ligado ao sulfato de cobre, nós temos 5 moléculas de água. Se essas 5 moléculas de água forem embora, esse sulfato de cobre continua sendo sulfato de cobre, fica branco, tá? Então é a interação, é essa ad com D de dado mudo, essa adsorção de água que faz que ele fique azul. Beleza? Perfeito? Então bora lá. Seguinte, os sais são muito bonitos por terem cor, alguns, mas mesmo quando eles não têm cor, se a gente fizer o teste de chama, e esse teste de chama é famoso, né? É muito feito em 9º ano, em 1º ano, nos ajuda a identificar qual é o metal presente nesse sal, tá? Aqui é uma fotinha que eu fiz, um teste de chama em laboratório. Vejam, a gente tem chama verde, isso é um sal de cobre, tudo bem? Depois a gente tem um vermelhinho aí, é um cálcio, tá? Um sal de cálcio. Depois a gente tem um roxinho, aqui, né? Tá difícil na imagem, mas é um violeta, né? É um sal de potássio. O violetinho aí é sal de potássio. E depois a gente tem os outros, que é amarelo ou alaranjado, tá? Aqui a gente não consegue ver tanto a diferença por conta do ângulo da foto, tudo, mas muito provavelmente é de sódio, tá? De cálcio também. O cálcio também, às vezes, dependendo da pureza, dá um vermelho alaranjado, tá? Mas os sais, no geral, de metais, né, dos metais, a gente faz o teste de chama e é um experimento muito, 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 muito bonito, tá? Por isso que a gente utiliza sais para fazer o quê? Fogos de artifício. Os fogos de artifício são feitos de sais com pólvora. Quando explode, sai a corzinha verde, vermelho, azul. Eu coloquei uma tabelinha até aqui para a gente saber mais ou menos qual metal dá origem a qual cor. Perfeito, galera? Fechado? Bora lá, falar um pouquinho mais de sais.
Ó, quais os tipos dos sais que a gente tem, né? Então, é importante a gente ver. Apesar da obrigatoriedade de ter um ametal que vai compor o ânion e um metal que vai compor o cátion, nós temos diversos tipos. Sais normais, eu só tenho o ametal, a parte ametálica e o metal. Aqui, ó, NaCl, famoso, né? Então, o cloreto de sódio, a parte ametal que é o cloro, parte metal que é o sódio. Sulfato de bário, SO4 é ametal. E o bário é o metal. Tudo bem? Sulfato de alumínio também. A parte ametálica é sulfato, a parte metálica é alumínio. Nós temos os hidrogenossais. No meio tem um Hzinho. No meio vai ter um hidrogênio. Não teve a neutralização total. Antes o ácido era o H2CO3. Tá? Eu substituí, ao invés de substituir os dois hidrogênios, eu substituí um só. E continuou o outro, tá? Esse sal é muito famoso. O nome dele é hidrogenocarbonato de sódio. Porém, o nome que a gente comumente usa é bicarbonato de sódio. Acho que muita gente tem aí. Se não tiver o bicarbonato puro, a gente vai ter fermento para bolo, né? O fermento, a gente tem... No fermento, ele é constituído basicamente de bicarbonato de sódio. Depois tem os hidroxissal, ou hidroxissal, os hidroxissais, ou sal básico. De novo, ali, ó, tá vendo a presença de uma hidroxila, um OH? Quer dizer que a reação entre o CaOH2, que era a base, e o ácido clorídrico, nesse exemplo, né, não foi 1 para 1, tá? O Cl substituiu um OH, tem o outro OH que ficou aí, tá? A gente chama de cloreto monobásico de cálcio, porque ficou um OH, por isso monobásico. Ou também chama de hidroxicloreto de cálcio. Perfeito? Tranquilo? Até aqui tudo bem? Então, ó, apareceu o H no meio, hidrogenossal. Apareceu o OH no meio, hidroxissal. Beleza? Sal duplo, quando a gente tem a presença de dois metais. Olha aí, ó, metal sódio, metal lítio, dois metais diferentes, com o sulfato, tá? Então, a gente vai ter aí o sulfato de sódio e lítio. E o último, sal hidratado. Eu tenho sal, sulfato de cálcio, na superfície, não no meio. Na superfície ficam adsorvidas moléculas de água. Essa adsorção muda a propriedade. Ele fica azul, lembra que eu falei? É aquele cristal bonito lá. Então é o sulfato de cobre penta-hidratado. Sulfato de cobre penta-hidratado. Sal hidratado. Falou? Continuando. Bora lá. Pessoal, solubilidade dos sais. Solubilidade dos sais eu julgo como a propriedade principal, tá? É a propriedade fundamental. É a capacidade que um solvente tem de dissolver o soluto. O soluto vai ser o sal, os sais. E quem vai ser o solvente? A água. Então a gente sempre vai falar a solubilidade em água e taraná, tá? Aqui eu tô colocando para vocês, ó, eu até circulei nitratos e nitritos. Então apareceu aí o NO3 ou NO2. Todos os sais, independente do metal que ele está ligado, independente do cátion, ele é solúvel. Ele é solúvel em água. Gente, muito cuidado, que a gente coloca aqui solúvel, insolúvel, a gente diz que a solubilidade é alta. Ele dissolve quase tudo, ele separa o cátion do ânion. Então eu tenho nitrato de sódio. A fórmula é NaNO3. Coloquei em água, ele vai sofrer o quê? Uma dissolução, tá? Então eu vou formar o Na separado do NO3 menos, tá? Eu dissolvi, eu separei
os íons, tá? Acetatos, quase todos são solúveis, com exceção, então, ó, os acetatos são solúveis, porém, o diprato e mercúrio, praticamente insolúveis. Halogenetos, então, os fluoretos, cloretos, brometos, iodetos. A maioria é solúvel, porém, de cobre, prata, chumbo 2 e mercúrio 1, ele é praticamente insolúvel. Esses são insolúveis, o restante é solúvel. Sulfatos, tá? Grupo 2, prata, chumbo e mercúrio são insolúveis. Todo o restante é solúvel, tá? Pessoal, olha aqui, ó. Sulfetos, carbonatos, fosfatos e demais ânions, tá? A maioria dos sulfetos serão insolúveis, porém, de amônio, metais do grupo 1, grupo 2, são solúveis, tá? Então, sulfeto de sódio, solúvel, ele é do grupo 1, tá? Sulfeto de cálcio é do grupo 2, solúvel. Sulfeto de cobre, opa, não é do grupo 1, não é do grupo 2, nem é amônio, é insolúvel. Tudo bem? Perfeito? Tá, essa tabela, gente, infelizmente não cai no vestibular. Então a gente vai ter que trabalhar bastante exercício com com essa temática de solubilidade para poder fixar esse conhecimento, tá? Para não ter que falar para vocês, decora, tá? Porque é uma quantidade grande. Mas se você tiver que decorar alguma coisa, todos os sais, tá aqui, ó. Todos os sais de metais alcalinos, de novo, se tiver um metal alcalino nesse sal, sódio, potássio, rubi de sais de França, lítio, todos são solúveis. E amônio também. Todos os sais de amônio são solúveis. Beleza? Isso já ajuda bastante. Bora lá. Eu quero falar desse bendito remedinho, Celobar, tá? Por que a gente estuda solubilidade, né? Eu até coloquei o Celobar porque ele era utilizado como contraste, tá? Para que é um contraste? Gerar um contraste. As pessoas tomavam o Celobar para facilitar a visualização de algumas estruturas do seu corpinho na hora de tirar raio-x ou fazer algum outro exame de imagem, tá? Então, o contraste é utilizado para visualização de estruturas anatômicas do seu corpo, tá? Para facilitar a imagem e o diagnóstico. Mas o Celobar está proibido. O Celobar produzido pela Enila, a fabricante, né? A farmacêutica Enila. Galera, eu peguei algumas notícias, ó. Cerca de 17 toneladas de produtos químicos são removidos de laboratório. Material vai ser colocado em tambores e transportados. Remoção de todo o produto será feito. Aqui ele está falando do Celobar. Tá bom? Beleza? Aqui também, ó, o presidente do laboratório pega 20 anos, no caso, o Celobar. Pega 20 anos, ele não colocou aí, mas é de cadeia, tá? Algum BO deu. Algum problema deu aí nesse Celobar. E foi grave, tá? Vamos entender um pouquinho. Tá vendo aqui, ó, o seu intestino grosso? Aqui é um contraste. O Celobar era para trato digestório, para intestino e estômago, tá? Mas assim, o principal problema se deu no estômago, mas ele é usado para visualização de estrutura do intestino. Vamos entender, ó lá. O Celobar, gente, a base dele é sulfato de bário. Pessoal, você vai lá na sua tabelinha. Sulfato de bário é insolúvel. O sulfato de bário é insolúvel. Olha a minha cabeça. Sulfato de bário é insolúvel. Nossa, professor, então a gente ingere alguma coisa que não solubiliza? Exato. Porque ele forma essas imagens sólidas, né?
Tá vendo esse branco bem característico aqui? Então ele é insolúvel. Na hora que você faz o raio-x, fica branco. E aí você vê se a estrutura do seu intestino grosso tá certinho. Eu não posso solubilizar o bário, porque se eu solubilizar o bário vai para o seu corpinho, vai para a sua corrente sanguínea, e o bário é muito tóxico. Sendo tóxico, ele causa vômito, cólica, diarreia, tremores, convulsão e até a morte. Então, o Celobar, o remédio Celobar, a base dele é sulfato de bário. De novo, insolúvel. De novo, insolúvel. Se solubilizar, você absorve íon bário, que é tóxico. Por que você colocou aí do lado, professor, o carbonato de bário? Por quê? O remédio Celobar, a fábrica estava com problema de conseguir o sulfato de bário. O que eles fizeram? Eles usaram carbonato de bário e, com uma reação com ácido sulfúrico, produziam o sulfato de bário. De novo, pegaram o carbonato de bário, reagiram com um ácido sulfúrico e produziram o sulfato de bário. Mas sabe qual foi o problema? Nem todo carbonato de bário foi convertido a sulfato de bário. Eles pegaram o carbonato, reagiram com ácido sulfúrico para virar sulfato de bário. Mas nem todo carbonato virou sulfato de bário. Tá, professor, mas o carbonato de bário também é insolúvel. Os dois são insolúveis. A intenção é que não seja solúvel. Não serviria? Mas eu digo para vocês que não serviu. Não serve. Por quê? Bora lá. Pessoal, seguinte, o sulfato de bário é pouco solúvel. Muito pouquinho a solubilidade. Ele forma o íon bário em pequena quantidade, que não é tão tóxico. O que aconteceu? Parte daquele remédio tinha carbonato de bário, que também é insolúvel, pouco solúvel, né? Mas quando ele chegou no seu estômago, ele encontrou o ácido clorídrico. Perfeito? Beleza. Na hora que encontrou o ácido clorídrico, ele formou cloreto de bário. E o cloreto de bário é solúvel. Tanto que eu coloquei aqui na nossa formulinha Ba2 mais 2Cl-. Ele nem forma o BaCl2. Na hora que formou BaCl2, ele já dissocia e forma Ba2 e Cl-. Ba2 mais Cl-. Tá vendo que o íon bário aqui fica livre? De novo, o remédio que a Enila, a fabricante, produziu a partir do carbonato. Nem todo carbonato virou sulfato. O que tinha ali ainda de carbonato de bário reagiu com ácido clorídrico do estômago. Do estômago. O estômago tem ácido clorídrico e formou cloreto de bário, que é solúvel. Ele sendo solúvel, esse bário 2+, o íon bário, o cátion bário, interagiu com o corpo dos pacientes e gerou e foi tóxico, convulsões e morte. Tudo bem? Ah, professor, mas como que ele poderia fazer na fábrica verificar se se estava com problema? Gente, se ele gotejasse ácido clorídrico, ia formar bolhas, o CO2, tá? E aí ele observaria que aquele remédio estava fora da especificação, estava contaminado, estava com impurezas. E isso não foi feito, tá? Então vejam a gravidade de não verificar a presença do composto correto. Aqui era insolúvel, sulfato. Aqui era insolúvel, mas ele promoveu uma reação, formou um composto solúvel, o cloreto de bário. Tudo bem? Perfeito? Entenderam o caso Celobar? Então eu trouxe uma aplicação para vocês entenderem um pouquinho da importância da solubilidade dos sais. Dúvidas? Se não há, eu peço, curte, dá um like,
se inscreve, vai lá no sininho, clica lá no sininho e se liga na Química. Falou, galera? Eu agradeço, um bom dia e falou, tchau, tchau.